O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Mais uma vez, quero expressar aqui a minha gratidão e o privilégio e a responsabilidade de poder compartilhar da palavra de Deus. Tem dia que tem aqui pastorzão, tem Paulo Júnior, tem Hernandes, tem o Arival, tem dia que tem o arroz com feijão aqui. Mas o mais importante é o Senhor Jesus e a exposição fiel da palavra de Deus, e é o que nós vamos fazer aqui agora. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Faremos a leitura de Atos 2, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Vamos orar? Pai santo, Pai bendito, a Tua palavra foi lida aqui, e clamamos ao Senhor, que Tu fales ao nosso coração, que possamos guardar a Tua palavra no coração, para não pecar contra Ti, ó Deus. Tira de nós qualquer tipo de distração, e que possamos ouvir unicamente a Tua voz, e mais do que ouvir, que possamos Te obedecer, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, e que esta noite seja especial, porque o Senhor falará conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar sobre cumprir a missão de Deus. Você, cidadão do reino de Deus, você tem uma missão dada pelo próprio Deus. E a missão é proclamar o evangelho da graça do Senhor Jesus. Dizer a este mundo perdido que há solução. E a solução está na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ver a igreja avançando pelo poder do Espírito Santo. E eu queria fazer uma reflexão com você nessa noite. Quantas vezes nós nos preocupamos com pessoas queridas, pessoas à nossa volta, do nosso trabalho, da nossa própria casa, que ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente fica frustrado, porque o tempo não passa, e a gente fica preocupado: será que essa pessoa vai se render aos pés do Senhor Jesus? Eu quero dizer para você, à luz desse texto, que a obra de salvação é do Senhor, e é o Espírito Santo que fortalece a vida dos crentes, e é o Espírito Santo que te capacita e te dá poder para testemunhar do Evangelho, da graça do Senhor Jesus, a começar na sua casa. Então eu quero te encorajar nessa noite, que você não desista dos seus filhos, que você não desista
dos seus colegas de trabalho, mas que você cumpra a missão dada por Deus de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. O livro de Atos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas, ele vai falar do progresso do Evangelho, da expansão da igreja, que começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para nós compreendermos bem o livro de Atos, eu quero que você volte um pouquinho para Atos capítulo 1, verso 8, porque esse texto é um texto chave para nós compreendermos o livro de Atos. Vamos ler juntos? Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Palavras do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, antes do Senhor Jesus subir aos céus, ele faz essa promessa: eu vou embora, mas deixarei o Espírito Santo. O Espírito Santo virá, e ele dará poder para que vocês sejam testemunhas do Senhor Jesus, testemunhas do Evangelho. Agora, voltando para Atos capítulo 2, eu quero mostrar para você aqui alguns princípios que nos ensinam como cumprir a missão de Deus. De que forma eu devo cumprir a missão de Deus? Tanto em casa, no trabalho, em qualquer lugar, de que maneira nós podemos cumprir a missão do Senhor? E o primeiro princípio que eu vejo aqui está no verso 1, do verso 1 ao verso 3 e também o verso 5. Porque nós vamos ver que a missão que devemos cumprir, ela deve ser cumprida em igreja, em comunidade, no corpo de Cristo. Lucas, ele registra que o Espírito Santo, ele veio num dia significativo para o judeu, o dia de Pentecostes. O judeu costumava celebrar 3 festas. Uma era a festa da Páscoa, a outra festa era a festa dos tabernáculos. E naquele dia, aqui retratado em Atos 2, era o dia de Pentecostes. Era um dia de celebração pela colheita do trigo. E a igreja, naquele cenário, estava em oração, aguardando o cumprimento da promessa feita por Jesus aqui em Atos capítulo 1, verso 8. Estavam esperando os apóstolos, as mulheres, os parentes de Jesus, 120 pessoas em um local, estavam reunidas ali, orando ao Senhor. E ali em Jerusalém, aquela cidade vivia uma agitação. Você vê judeus de diversas partes do mundo vindo a Jerusalém para celebrar o dia de Pentecostes. E naquele dia algo extraordinário acontece. O Espírito Santo, ele é derramado. A promessa feita pelo Senhor Jesus, ela se cumpre. E a presença do Espírito Santo, ela foi tão notória, foi tão perceptível, que Lucas, ele fala que um vento impetuoso invade aquela casa, e línguas como de fogo são distribuídas sobre cada discípulo de Jesus. Vento e fogo são imagens muito fáceis de se reconhecer para o judeu. Porque se você estudar o Antigo Testamento, você vai perceber que a imagem do vento e a imagem do fogo, ela é atribuída à pessoa de Deus. E Lucas registra isso para nos mostrar que o Espírito Santo estava ali. Era algo sobrenatural. Você vê também aqueles cristãos sendo capacitados por Deus a falar em outros idiomas. Tome cuidado, que alguns aqui confundem com línguas estranhas, mas não é o que o texto está nos dizendo. Porque se você olhar aqui no verso 8, você vai perceber que aqueles outros idiomas falados, eles eram inteligíveis. As pessoas compreendiam. Dá uma olhadinha no verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Eram outros idiomas. Agora a pergunta é, por quê? Por que aqueles cristãos começaram a falar em outros idiomas? Tem um significado lindo e maravilhoso. É porque o Evangelho de Jesus é para toda tribo, língua,
cultura e nação. Não importa a sua origem, se você crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo. E o Senhor, Ele forma um povo de todas as tribos, culturas, línguas e nações. Já imaginou naquele glorioso dia em que nós estaremos como povo de Deus adorando ao Senhor, com pessoas de diversos lugares, de origens, de locais que nós nem imaginamos. O Evangelho do Senhor é para todo mundo, para todo aquele que crê, não importa a sua origem. E você vai perceber que a manifestação do Espírito Santo, ela acontece de forma coletiva, acontece em igreja, em comunidade. Tome muito cuidado com pessoas que muitas vezes aparecem e falam: eu tive uma experiência extraordinária com Deus, eu tive uma experiência mística com Deus, e essa experiência ela é longe, ela está longe da comunidade local. Você olha a vida da pessoa, a pessoa não está envolvida na igreja, não está servindo, não tem palavra de Deus, não tem anuência da palavra, aquilo que ela fala, aquilo que ela diz, e muito daquilo que ela faz. Em Atos você percebe a igreja reunida em oração, buscando ao Senhor, e o Espírito Santo, Ele é derramado para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Primeira lição: não dispense a congregação dos santos. Envolva-se na igreja. Não se envolva apenas superficialmente. A gente corre esse risco de vir aqui de culto a culto e não se envolver com os irmãos. Essa igreja está crescendo e há uma preocupação da liderança dessa igreja que nós cresçamos de maneira saudável. É por isso que tem grupo de pastoreio, é por isso que tem discipulado. Nós precisamos estar juntos como igreja. Então, de que forma eu devo cumprir a missão de Deus? Em corpo de Cristo, em igreja. Mas há uma segunda característica: eu devo cumprir a missão de Deus na plenitude do Espírito Santo. Vamos olhar o verso 4. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos imaginar a cena: aqueles 120 cristãos ali em Jerusalém, vivendo essa experiência extraordinária do derramamento do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E aí a gente precisa esclarecer o que é ser cheio do Espírito Santo. Hoje, no Brasil, há muita confusão no meio religioso. Muitos que se dizem: eu estou cheio do Espírito Santo, mas esse estar cheio do Espírito Santo que essa pessoa diz não tem nada a ver com a palavra, porque estar cheio do Espírito Santo significa estar debaixo da orientação, da influência do Espírito Santo de Deus. É ser conduzido pelo Espírito Santo. Como é que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? É aqui no culto? Aqui no culto a gente disfarça, né? Aqui no culto dá para mascarar. Mas se você quiser saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, é na casa dela. É no tratar dela com a sua família. Como é que o marido trata a esposa? Como é que é você no seu trabalho? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela faz aquilo que o Espírito Santo deseja, aquilo que o Espírito Santo quer. Eu ouvi uma boa definição do que é ser cheio do Espírito Santo. É alguém em que um Espírito Santo não apenas reside, ele não apenas mora, mas é alguém em quem o Espírito Santo preside, governa. E esse Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, impulsionou a igreja primitiva a proclamar a palavra de Deus. E veja, eles estavam debaixo de perseguições. O cenário não estava favorável para a igreja, mas a igreja avançou no poder do Espírito Santo. De Jerusalém para o mundo. Estava se cumprindo a profecia de Joel capítulo 2, verso 28. O que diz lá em Joel 2, 28? Que o Espírito de Deus
seria derramado sobre toda a carne, filhos e filhas, jovens e velhos. Esta profecia se cumpriu ali no dia de Pentecostes. Vamos comparar. Como que estava a igreja em Atos capítulo 1? Era uma igreja inerte, vendo Jesus subir, parada, travada. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, em Atos capítulo 2, você vê essa igreja diferente, ousada, cheia de intrepidez, de coragem, para cumprir a missão do Senhor Jesus. O que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã, é que nada na vida da igreja acontece sem a orientação do Espírito Santo. É Ele que orienta, é Ele quem dirige. Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 13, vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, como realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que nos direciona, é o Espírito Santo que nos capacita. E o Espírito Santo capacitou a igreja a testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus. E esse mesmo poder que estava lá em Atos 2, é o mesmo poder que opera hoje na vida do crente. Por isso que eu quero te encorajar a proclamar o Evangelho para o teu filho, para a tua filha, no teu trabalho. Porque não é pela nossa força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem capacita. É Ele quem regenera. O diferencial era o Espírito Santo. Por isso, que as nossas incapacidades, as nossas limitações, não nos sirvam de desencorajamento. Na verdade, nós temos que reconhecer que somos limitados, que somos incapazes, porque quem faz a obra é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva não tinha equipamento de som, como a gente tem hoje, não tinha dinheiro, não tinha influência política, não tinha status social, mas diz a palavra de Deus que essa igreja cresceu, porque tinha o principal, que era o Espírito Santo. Irmãos, às vezes a gente na igreja, a gente se preocupa com tanta coisinha pequena, com detalhezinho. O mais importante é o Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. O resto é resto. Aquela igreja avançou e diz a palavra do Senhor que Pedro se levanta, ele prega o Evangelho e 3.000 pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus. O diferencial era o Espírito Santo. Se você almeja a conversão dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus amigos, tome cuidado para que você inconscientemente não tente forçar a barra. Às vezes a gente faz isso. Se teu filho vai mudar de vida, é por causa da obra do Espírito Santo na vida dele. Eu vejo pais que vão para um extremo da crítica. Começam a criticar o filho de maneira dura, criticar, até porque o pai está incomodado com a vida que o filho leva. E eu vejo outros pais também que agem numa outra perspectiva, na conformidade. Meu filho é assim, deixa ele fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser. Mas eu aprendo aqui, meus irmãos, que a mudança ela não vai vir pela crítica. E ela também não vai vir pela conformidade. É assim, o mundo é assim, não vou fazer mais nada. A mudança ela vem pela obra do Espírito Santo. E o Senhor Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos chamou para essa missão de proclamarmos o Evangelho, a começar na nossa casa. Agora eu quero mostrar mais um princípio. Falei que nós devemos cumprir a missão em igreja, cumprir a missão do Senhor, cheios do Espírito Santo, influenciados pelo Espírito Santo. E do verso 5 ao verso 11, nós aprendemos a cumprir a missão sem barreiras e com toda a clareza. Vamos ler mais uma vez o verso 5 até o verso 11? Para você não dormir, leia comigo, vamos lá. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede,
Não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Agora vai ser um trava-língua, hein? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O ruído do Espírito Santo atraiu uma multidão. E o texto de Atos aqui, capítulo 2, nos fala quem estava naquela multidão. Eram judeus da dispersão, judeus que vieram de diversas partes do mundo. Você vê também os prosélitos. A palavra prosélito aqui é uma palavra para se referir a gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Gentios que abandonaram o politeísmo da cultura grega e agora eles são submetidos à religião judaica, submetidos à circuncisão, a cumprimentos de ritos e cerimoniais. E essa multidão, ela fica admirada com aquilo que estava acontecendo. Admirada porque aqueles estrangeiros, judeus estrangeiros, ouviam a respeito das grandezas de Deus em sua própria língua materna. E Lucas faz questão de registrar aqui os estrangeiros, as regiões, os partos, os medos, os elamitas, todos esses nomes que nós acabamos de ler. E nós não devemos pular, tá? Tem um significado aqui. Por que Lucas escreve esses nomes? Ele escreve para dizer que em Cristo nós temos um povo só, o povo de Deus. Mas é um povo composto por pessoas de diversas origens. Se você olhar lá para Gênesis capítulo 11, você vai ver a história da Torre de Babel. As pessoas quiseram erguer um reino contrário a Deus. Olha que pretensão. O que Deus fez? Deus separou as pessoas. Mas aqui em Atos 2, a gente vê o contrário, Deus unindo pessoas de diferentes origens e culturas como irmãos em Cristo. E se você ler todo o livro de Atos, você vai perceber que essa temática ela é recorrente. Em Cristo nós não temos diferenças entre judeus e gentios. Cristo é tudo em todos, como Paulo vai nos ensinar. Podemos perceber, meus irmãos, algo importante aqui. Que a mensagem do Evangelho, ela é compreensível, inteligível. Alguém que ouviu a respeito do Senhor Jesus, alguém que teve uma transformação de vida operada pelo Senhor, essa pessoa compreendeu quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez. No texto você vê pessoas estrangeiras ouvindo línguas estrangeiras, mas elas entendiam claramente as grandezas de Deus. Eu aprendo aqui que nós precisamos comunicar o Evangelho de forma inteligível. Você tem que comunicar o Evangelho de uma maneira que teu filho entenda. Que aquela pessoa lá do seu trabalho, que não faz ideia de quem é o Jesus, para ela Jesus está misturado com religiosidade. Nós devemos chegar até essas pessoas e falar a língua delas. É por isso que essa igreja se preocupa com missões. Está traduzindo sermões para outros idiomas. Porque o Evangelho ele é inteligível. Ele deve ser compreendido na sua língua materna. Para pensar. Você tem uma Bíblia na sua mão em língua portuguesa. Alguém se dedicou para traduzir a palavra de Deus para você. Deus usou alguma pessoa, alguém, para poder comunicar o Evangelho na sua língua, de forma que você entenda. Essa deve ser a nossa preocupação, que as pessoas entendam, que elas compreendam a mensagem do Evangelho. Eu gosto de uma história de uma sul-coreana chamada Hae-jin. Ela foi adotada por um casal de missionários norte-americanos. Só que o casal norte-americano não falava coreano e Hae-jin não falava o inglês.
mas eles adotaram mesmo assim. E quando esse casal chegou aos Estados Unidos com Raidin, eles passaram ali pela alfândega e eles perderam Raidin. Raidin sumiu. E aquele casal começou a ficar desesperado. Onde está Raidin? Cadê a Raidin? Cadê a Raidin? Procuravam, falavam com os funcionários ali do aeroporto. Cadê essa Raidin? E ninguém achava. Até que um dado momento, tinha um homem coreano ali, sul-coreano. E ele pediu licença. Ele falou, posso chamar a garota pelo microfone do aeroporto? O povo já estava sem expectativa. Então ele chamou em sul-coreano, em coreano. E aí quando ele falou o nome da Raidin, e falou ali uma frase coreana que eu não lembro mais, eu só sei que Raidin, ela saiu do lugar onde ela estava, e ela veio correndo para os braços ali daquele casal. Por que eu estou contando essa história? Porque Raidin, ela ouviu a sua língua materna e se achegou ao casal. Nós pregamos o evangelho em línguas maternas, para que pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus. É a missão que Ele nos deu. Talvez eu não sei como falar com determinadas pessoas. Talvez você chegue a lugares em que o pastor não chega, o conselho não chega, mas você chega, você está em lugares que são campos missionários, que você anuncia o evangelho da graça do Senhor Jesus ali nesse lugar. Queridos, para a gente encerrar, eu vejo aqui no verso 12 e 13, um último princípio, que a gente cumpra a missão de Deus, sem esperar a aprovação das pessoas. Eu acho curioso, que naquela cena do derramamento do Espírito Santo, estava lindo, estava maravilhoso. Eu queria estar lá, você não queria não? Mas havia pessoas que olhavam para aquela cena e zombavam. Falavam, olha lá, olha os doidos lá. Eles estão bêbados, beberam. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que a gente deve cumprir a missão do Senhor, sem esperar a aprovação das pessoas. As nossas expectativas não devem se ancorar na aprovação humana, mas elas devem se ancorar na missão dada por Deus. A palavra do Senhor nos ensina isso o tempo todo. Não esperemos a aprovação das pessoas. Jesus falou no Sermão do Monte, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você quer cumprir a missão de Deus? Não espere a aprovação das pessoas. E o mais interessante é que Jesus fala que enfrentar oposição é um motivo de alegria. Minha pergunta para você é, como é que perseguição é motivo de alegria? Por que Jesus fala que é feliz ser perseguido? No texto nós temos a resposta. Se você puder, abra lá em Mateus 5, a partir do verso 10. No verso 12 você vai perceber que Jesus vai falar que porque é grande o vosso galardão. Se nós sofremos aqui, é apenas aqui, porque o que nos aguarda é a recompensa eterna. A nossa vida aqui ela é muito passageira, comparada à eternidade. Nós podemos perder tudo aqui na terra, mas herdaremos tudo nos céus. Segundo motivo, perseguição é a marca de que você não abriu mão dos valores do reino de Deus. Jesus fala, você está sendo perseguido? Ótimo, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se teve uma classe sofredora, foram os profetas. Jeremias, por exemplo, ele foi jurado de morte. Por quê? Porque ele pregava o arrependimento. Ele chamava as pessoas a se voltarem para Deus. E se você olhar a história do cristianismo, tantas pessoas foram martirizadas, sofreram por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Terceiro motivo, por que nós somos felizes por sermos perseguidos? Verso 11, bem-aventurados sois quando por minha
causa. Nós não sofremos por causas ideológicas. Nós não sofremos por causas políticas. Nós sofremos por causa do Evangelho do Senhor Jesus. A causa vale a pena. O mundo não quer saber de Deus. O mundo não quer se submeter ao Rei Jesus. Por isso, nós vamos enfrentar perseguição. Irmãos queridos, que vocês cumpram a missão de Deus, envolvidos na igreja, cheios do Espírito Santo, com toda a clareza, sem usar os evangeliqueis da vida, mas que você seja claro, que você fale da obra de Cristo, o que Cristo fez na sua vida, que você faça isso sem esperar a aprovação das pessoas. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê uma igreja inapta. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado, mas quando o Espírito Santo veio, ela é capacitada com o poder do Espírito Santo para proclamar o Evangelho do Senhor. E esse poder está disponível a mim e a você. Você crê? Amém? Então nós vamos orar, pedindo para que o Senhor nos encha, para que o Senhor nos dê coragem. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de fazer parte do teu reino, pelo privilégio, ó Pai, de estar aqui, servindo ao Senhor, e sabemos que não é mérito nosso, é pela graça do Senhor Jesus. E pedimos a Ti, ó Deus, que possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, que possamos ser dirigidos por Ti, em casa, no trabalho, aonde estivermos, ó Pai. Ó Deus, se há alguém aqui desanimado, com filhos, ó Deus, anima essa pessoa, fortalece, ó Pai, porque sabemos que a obra é Tua, é o Senhor quem efetua o querer e o realizar, ó Pai. Nos encha, nos capacite, que possamos, ó Deus, dar mais ouvidos à Tua palavra, que possamos ter ousadia, que possamos ter intrepidez para anunciar a esse mundo perdido, que Jesus Cristo vive, e que um dia Ele voltará. Ó Senhor, cuida de cada um aqui, Pai, nos ajude a cumprir a Tua missão, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.